Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria, com desejo de que tudo fique muito bem, de que nós possamos, de alguma sorte, ter o melhor, ter uma noite aproveitável. É a nossa quarta-feira, noite do Evangelho. Os amigos já estão chegando, como sempre. Júlio César, aqui nós temos a Betinha, a Célia, a Terezinha, estão todos chegando. Graças a Deus não estamos só, Gice, Ruth, Girce, Maria Cristina, Adriana Pedrosa, a Beth, nossa amiga, Silvio, que bom, Adriana. Então estamos aqui, boa noite a todos, é sempre uma alegria, um momento de muita paz para nós, diante de tanta turbulência, não? Nós temos que, neste momento, e especialmente nessa noite de quarta-feira, nosso amigo Bonani também seguindo junto com a gente, fazemos aquele agradecimento a Deus. Primeiro, porque estamos aqui, estamos bem. Segundo, porque estamos aqui, podemos estar bem por tudo que a vida nos oferece, por essas ferramentas modernas que nos permitem, ainda que na condição de isolados, estarmos juntos, formando essa grande rede magnética de corações amigos, de mentes que buscam um padrão diferente, porque confesso que nós estamos cansados de tanta negatividade, de tantas dificuldades. Parece que aqueles que deveriam bem conduzir o nosso país estão se degladiando diante dos nossos olhos, um impedindo o outro de andar, de tomar providências, de fazer o melhor. Enfim, parece-nos uma situação confusa, só Jesus na causa. E quando nós dizemos só Jesus na causa, é porque ele disse que no final dos tempos nós teríamos tudo isso. Essas turbulências, essas dificuldades, desânimos, aflições, as trevas mentais, trevas físicas estariam nos envolvendo. Mas o verdadeiro cristão é aquele que parte para o bom combate. E se é para partir para o bom combate, que é o combate da fé, da esperança, do trabalho, do amor, sejamos nós aqueles que estamos na linha de frente desse bom combate, tendo Cristo por comandante de nossas tropas. Assim, meus amigos, agradeçamos a Deus. Pai de bondade, nós vos agradecemos por esses instantes de nossas vidas, por essa condição especial que estamos vivendo, porque aqui estamos tendo o de que necessitamos e aquilo que merecemos. Coloca, Pai, junto de nós os benfeitores espirituais, que podem nos atender nas nossas necessidades, influenciar os nossos pensamentos, envolver os nossos sentimentos, para que de alguma sorte nós possamos agir melhor. Vladimir, boa noite, que bom que você está conosco. Teremos uma noite de estudo com a graça de Deus. Hoje o livro que é a nossa razão de estudo é a obra Pão Nosso. Eu mostro sempre porque alguns companheiros podem não conhecer esta obra, que é uma das obras que consideramos básicas para o conhecimento dos ensinos do Evangelho de Jesus. Através de Chico Xavier, Emmanuel pode nos ajudar, trazendo a sua ótica sobre determinados pontos de reflexão. E assim hoje nós vamos ver uma página, é a lição de número 41, para aqueles que seguem, e a página tem como título No Futuro. Olha que interessante, justo em momento que muitas pessoas dizem, eu não sei, eu acho que não teremos mais nem futuro, porque está tudo tão difícil. Emmanuel vem nos falar de futuro, no futuro. Então haverá sim esse futuro que todos nós desejamos, todos nós ansiamos. E esta página é encabeçada por mais um versículo da carta aos Hebreus, do capítulo 8. A semana passada nós comentamos do capítulo 8, versículo de número 10, e que falava a respeito da preparação dos trabalhadores do Cristo, dizendo, porei as minhas leis no teu entendimento e em seu coração as escreverei,
e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Paulo dizendo das palavras de Jesus, quando ele diz que colocaria os seus ensinamentos, as suas leis, no nosso entendimento. É claro que o nosso entendimento desses ensinos, desde aquela época, vem mudando na medida que temos mais ciência, na medida que o nosso intelecto se desenvolve mais, nós também vamos entendendo melhor tudo isso que o Cristo nos legou. Imagine, nós estamos aqui nos servindo do entendimento de Emmanuel para um parecer da carta de Paulo aos Hebreus, que eram os judeus fora do seu território. Então, nós estamos nos servindo disso, mas estamos aqui também usando da nossa capacidade de pensar, de raciocinar e de conformidade com as nossas crenças, nossos valores, nosso conhecimento. Então, quando nós estamos fazendo isto, nós também estamos tendo um novo entendimento sobre os ensinos de Jesus. E ele dizia, em seu coração as escreverei. As suas leis estariam escritas em nossos corações, porque são leis que falam do amor. Toda a tarefa de Jesus foi nos ensinar a amar das mais variadas formas. E o coração, como nós dissemos, embora é um órgão do corpo físico, mas para todos nós simboliza o coração. A Cidinha nos enche de coração todas as noites aqui. São muitos coraçõezinhos mostrando sentimento, alegria. Então, Jesus dizia que essas suas leis seriam escritas nos nossos corações, seriam escritas nos nossos sentimentos, iriam se refletir aquilo que está escrito dentro de nós, no fundo de nossa alma. O ensinamento de Jesus iria se refletir na forma dos sentimentos que haveríamos de desenvolver. E diria, e eu lhe serei por Deus, dizendo que ele traria então essa lei maior, que é a lei divina, numa pequena centelha dela para habitar o nosso coração. E eles me serão por povo. E quando ele usa essa expressão, porque era muito comum à sua época, o povo de Israel, o povo da Judéia, o povo de Roma, o povo dos gentios, referindo-se a um determinado grupo que falava a mesma língua, que procedia da mesma forma, que cumpria os mesmos preceitos. Isso era o que identificava um povo dessa ou daquela nação. E quando Jesus diz que, tendo a lei de Deus em nossos corações, a lei do amor começando a surgir em nós, nós seríamos por seu povo, porque ele é o amor, porque ele é o bem, e todos aqueles que abraçarem esses ensinos estarão incluídos como o povo de Deus, o povo de Jesus, o povo do amor. Essa será a nossa, com certeza, destinação final. E é por isso que Emmanuel talvez use, então, nessa página de lição número 41, com o título No Futuro. E ele diz assim, e não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Por que Jesus dizia isso? Quando nós falamos de Jesus e do povo judeu, ou do povo hebreu, ou deste ou daquele povo, especialmente no caso aqui, os judeus, de onde todos esses ensinamentos chegaram até nós, eles passavam a lei, que era a lei mosaica, na forma de conhecimento. Então, se tinha a Torá com todo o Antigo Testamento, tinha o Talmud como a tradição oral, o ensino oral feito nas famílias destes ensinamentos. Por isso, Jesus diz aqui, e não mais ensinará cada um a seu próximo,
porque era um ensino feito em família, em grupo de amigos que se reuniam, e ao próximo da raça, separando de outras raças, de outros povos, de outros grupos. Aqui Jesus não mais se ensinará cada um a seu próximo. Quer dizer, não é só o nosso ente querido que coabita conosco o mesmo ambiente, os nossos amigos que frequentam o mesmo hall de amizades, os mesmos locais que nós. Não é só isso. A obrigatoriedade de levar isso era para irmos mais adiante. Não apenas aos próximos. Por isso ele diz, não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão. E agora falando da raça e da família. Porque às vezes nós queremos passar tanta coisa para os nossos entes queridos, os nossos amigos, e esquecemos de outras criaturas que às vezes sequer conhecemos. Esses dias dessa nova experiência dos nossos estudos pelas lives que a internet nos propicia, né? O Facebook, o YouTube, ferramentas que vieram para nos ajudar, é muito interessante, porque eu costumo dizer, enquanto na casa espírita, em cada noite dessa de estudo, a média 50 pessoas participando, aqui nós temos mais de 200 participando ao vivo. E depois esses vídeos ficam e eles seguem sendo visualizados por outras pessoas também. E nós temos recebido recadinhos de companheiros que estão na Itália, pessoas que particularmente, pessoalmente, não conhecemos, mas que estão seguindo conosco, Portugal, Itália, Estados Unidos, estão seguindo conosco. Quer dizer, estas palavras não estão destinadas apenas ao nosso grupo de estudos real, material, que participamos todas as noites, semanalmente, nas casas espíritas. Mas eles avançaram muito além, eles se estenderam. Jesus já sabia disso, que as suas palavras, os seus ensinos, não ficariam retidos naquelas noites que hoje usaríamos uma palavra antiga, dizendo de tertúlias, onde as pessoas se reuniam para declamar poesias, para fazer algum salmo, que é um poema cantado, para um ensino de Jesus, mas elas vão muito além de tudo isso. Venceram as barreiras físicas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso continente. Venceram, foram além de tudo isso. Então ele dizia, não mais se ensinará no futuro a seu próximo, nem a cada um do seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Ele dizia, não vai haver necessidade disso, de conhecer, descrever, falar do Senhor o tempo todo, no sentido apenas de conhecê-lo como alguém que esteve na terra, que fez uma trajetória e que vai ali do nascimento dele, né, naquela manjedoura, à cruz do Calvário. Isso mais intensamente se verifica na época da Semana Santa. E este ano nem isso pudemos fazer, como de costume, como de tradição. Vejam que nós somos obrigados a abrir mão de uma tradição, de um costume. Então Jesus diz, no futuro, não mais precisaremos dizer conhece o Senhor. E ele explica a razão por que não precisaríamos mais levar por esse caminho. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Todos me conhecerão. Jesus hoje é um nome conhecido no planeta. Mesmo para doutrinas não cristãs, elas sabem do que estamos falando. O personagem é conhecido.
A sua mensagem da caridade, do amor ao próximo, ela atravessa fronteiras, até religiosas. Então nós vemos que não precisamos mais nos prender apenas a essa biografia do Cristo, narrada sim no Novo Testamento, mas mais importante do que isso é testemunharmos os seus ensinos em nossas vidas, porque é através disso que as pessoas tomarão ciência do Cristo. Ele sabia o que aconteceria no futuro, nós é que não sabemos nada. Eu gosto muito de uma pequena história, também conhecida, também muito antiga, onde um jovem conta que quando ele era criança, a mãe gostava de costurar, de bordar, ela se ocupava desses trabalhos manuais. E ele costumava, criança pequena, brincar aos pés de sua mãe. E via a mãe com aquele tecido nas mãos e muitas linhas coloridas que se cruzavam. Então ele olhava pelo avesso, de baixo para cima, e via um emaranhado de linhas coloridas, um punhado de nós. Ele não entendia o que a mãe estava fazendo. E então ele perguntava à mãe: mãe, mas o que a senhora está fazendo? Ela dizia: eu estou bordando. Ele dizia: mas eu vejo um punhado de linhas escuras, a senhora não pode pôr outra cor de linha, mudar um pouco, e esse emaranhado? Ela disse: ah, meu filho, quando eu terminar, eu vou te colocar no meu colo e você vai poder ver o meu bordado aqui de cima. Está assim porque você está vendo de baixo. E ele ficava ali brincando. Um dia, ela disse: venha cá, sobe aqui no meu colo. E ele subiu e ela disse: agora olha o bordado que eu estava fazendo, acabei agorinha. E ele olhou e ficou pasmo, porque era uma cena rural, muito bonita, com flores, muito bem bordado que estava ali. E disse: mãe, que lindo! E eu só via linhas escuras, cruzadas, sem sentido. Aí ela disse: ah, você estava vendo de baixo e eu aqui de cima tinha um risco, um mapa que eu seguia. Por isso saiu bonito assim. Então ele guardou aquela lição e toda vez que a vida apresentava dificuldades, onde ele não entendia o que estava acontecendo, parece que só via diante dos seus olhos linhas escuras, nós emaranhados, não conseguia definir o caminho ou o que estava diante dos seus olhos, não conseguia se posicionar. Ele dizia assim: ah, Deus deve estar bordando a minha vida e eu estou vendo de baixo. Ele de cima sabe exatamente o risco traçado, o mapa para a minha melhoria. Então, eu confio que um dia, estando no colo de Deus, eu vou poder olhar de cima para esta vida e entender todo o desenho que Ele tinha planejado. Ele está só bordando a minha vida. Vejam que lição bonita para nós. No presente, às vezes, nós estamos diante desses emaranhados, dessas dificuldades, não vemos além. Mas no futuro poderemos olhar de outro ângulo, olhar de cima para aquilo que passou e perceber que tinha uma lógica, que tinha um sentido, que aquilo fazia parte de um todo muito perfeito. Isto é para a gente aprender e guardar sempre, nos momentos de confusão, de aflição, onde não enxergamos saída, que a gente tenha consciência, Deus está bordando as nossas vidas, com as linhas que Ele tem, a linha do amor, a linha da esperança. Às vezes tem uma linha mais difícil, que é a linha das dores, mas tudo está fazendo parte de um grande conjunto, de uma harmonia que vai nos levar a um resultado mais feliz. Então Jesus sabia, ele via o bordado do seu messiato, da sua tarefa na terra,
ele via de cima, enquanto aqueles seus seguidores estavam vendo de baixo. E ainda hoje, dentro dos contextos religiosos cristãos, muitos estão vendo de baixo, se prendem a querer dar apenas essas informações, apenas regras, mas não conseguem ver de cima o projeto maior que existe naquelas palavras para a construção de um lindo bordado de cada alma que nós somos, que nós representamos. Quando Emmanuel vai comentar então este trecho, e Jesus, só voltando um pouquinho, ele diz assim: todos me conhecerão, desde o menor até o maior, dizendo que os seus ensinos, as leis que ele trouxe para que nós pudéssemos seguir, são leis que todos podem ter compreensão. Basta que queira, basta que tenha um olhar. Não é uma questão de posição social do menor ou do maior. Não é uma questão do dinheiro do menor ou do maior. Não é uma questão sequer da inteligência, dessa inteligência para coisas terrenas do menor ou do maior. Aqui é a inteligência da alma. É a inteligência do emocional. É a inteligência da maturidade do espírito. Então, desde o menor, no seu nível, talvez menor de inteligência para as coisas espirituais, até aquele que tem a sublimidade dos conhecimentos para as coisas espirituais, todos entenderão, todos o conhecerão. Ninguém haverá de ignorar o Cristo na face da terra. Emmanuel comenta, num primeiro momento, nesta página, sobre como o homem de hoje se mostra e o que virá. Então ele diz, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, então ele está falando em futuro, quando no futuro a lei do amor estiver gravada no íntimo de nossas almas e nós pudermos de alguma sorte colocar em prática, demonstrar isso através dos nossos atos, quando isso estiver acontecendo, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão. Porque hoje, especialmente hoje, nós estamos falando da data de hoje, 29 de abril de 2020. O que mais nós vemos nas nossas redes sociais é irmão repreendendo o irmão, ou denunciando o irmão, ou caluniando o irmão. É o que mais nós vemos. E é um bom termômetro para observarmos o quanto a lei do amor está no coração daquela criatura que assim procede. O quanto ela já compreendeu isso. Porque essa repreensão, quando que nós repreendemos alguém? Quando não concordamos com o que ela faz, quando não está do nosso agrado, quando aquilo não responde à verdade que temos. É aí que repreendemos o outro. Então, olhemos geral e vejamos quantos estão dentro desse comportamento. O irmão não denunciará outro irmão, não sairá falando do outro, não sairá levando ou desnudando a vida do outro. E nós também vemos isso em grande escala, Não é fácil se manter, muitas vezes, íntegro ou sair pela tangente para não se envolver nesse miasma pestilento, como areia movediça, nos agarrando e nos puxando para baixo ou para esses comportamentos que não queremos mais partilhar. Sócrates foi procurado por um dos seus discípulos. E naquele momento o discípulo chegou ao ouvido dele e disse assim, eu preciso lhe contar uma coisa que falaram a seu respeito.
Então Sócrates disse a ele assim: o que você tem a me contar é verdade? Bem, verdade, verdade, eu não sei se é. Então vamos para um outro crivo. O que você tem a me contar é útil para a minha vida? Bem, eu acho que muito pelo contrário, eu acho que não vai ter utilidade nenhuma, não vai ser uma coisa boa. Então vamos para um terceiro crivo. O que você tem a me contar é bom para mim? Faz alguma coisa de bem para a minha vida? E outro, não, pelo contrário, vai te deixar muito aborrecido. Esse então não me conte. Cada vez que tivermos que falar alguma coisa, é preciso passar por esses três crivos. É verdade? É útil? É bom? Se nós começássemos a tomar só esse pequeno cuidado, é verdade? É útil? É bom? Talvez nós começássemos a mudar tantas coisas em nosso redor, aliviando trajetórias, caminhadas. Com certeza, nós estaríamos fazendo coisas melhores. Eu tenho visto tantos comentários, uma perda de tempo, não é que eu vejo tantos comentários. Vocês sabem que normalmente eu acesso a rede 2 vezes ao dia, para olhar mesmo, de manhã e à noite. Dou uma boa espiada, respondo algumas coisas, tomo ciência dos fatos. No mais, durante o dia eu procuro ficar fora disso. Mas o que eu observo nesses momentos em que estou correndo esses caminhos é que as pessoas estão ali se degladiando, estão ali dizendo tantas coisas, e eu penso comigo mesma, se esta criatura que levou alguns bons minutos para escrever, para ler, para ficar debatendo esses fatos, que não dizem respeito a ela e que ela não pode dar solução, porque se ela pudesse, era válido. Se ela pudesse tomar uma providência, seria ótimo. Se estiver contando para isso, ótimo. Mas às vezes é uma discussão infrutífera, apenas pelo prazer de discutir. Como vimos ontem, espíritos obsessores procedem assim, pelo prazer de infernizar a vida do outro. Então, se essas pessoas, neste minutinho, que estão ali procedendo assim, procedessem com uma prece, cada um do jeito que sabe, como gosta, um cântico, uma prece, um pensamento positivo, 10 segundos de meditação em favor do bem, em favor desse nosso país, em favor dos governantes, em favor dos que estão nas linhas de frente, atuando na área de saúde, em favor das criaturas, com certeza o mundo estaria melhor. Podem ter certeza disso. E nós estaríamos fazendo alguma coisa mais produtiva, de concordância com essa lei que Jesus está dizendo, que ficará gravada em nossos corações. Entenderemos com a consciência e aceitaremos com o coração. Essa é a proposta do Cristo para nós. Então, meus amigos, Emmanuel nos diz aqui, o cárcere cerrará suas portas, porque como os comportamentos estarão mais éticos, mais moralizados, mais conscientes, menos ladruagem, menos assassinatos, menos brigas, menos tudo que é negativo e ruim, e com certeza, menos prisões. É a lógica. Se vemos tanta prisão, é porque há muito erro. E olha lá, hein, que nem tudo vai parar lá atrás das grades. Mas nós sabemos que a quantidade de comprometimentos é muito grande. Então, os tribunais quedarão em silêncio, porque não terão o que julgar e o que discutir. Quando esta lei do amor estiver nos corações humanos, nós vamos ter uma diminuição desses processos todos dos tribunais. Se aquilo lá está abarrotado, é por conta das nossas transgressões. Sinal que ainda não abraçamos verdadeiramente os ensinos que estão aí desde há 2000 anos para todos nós.
Canhões serão convertidos em arados. Não precisaremos mais da indústria bélica. Não precisaremos mais da construção nem de armas, nem de canhões, mas precisaremos de instrumentos agrícolas, de tecnologia para a produção de alimentos para toda a humanidade. Com certeza, nós teremos isso tudo. Homens de armas volverão à sementeira do solo, porque não terão mais ocupação com isso. Estarão, sim, com alguma coisa melhor, ocupados nessa produção do bem para todos. Este é o grande lance dos ensinos de Jesus para nós todos. O ódio será expulso do mundo. Já perceberam que hoje já não aguentamos mais o ódio desse jeito? As questões de ódio nos cansam, nos amarguram, nos dificultam a alegria de viver. Não queremos mais isso. Chega. Então está aqui. O ódio será expulso do mundo. Não terá mais lugar. É para ter o bem, alegria, atitudes boas. As baionetas repousarão. E as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte. Dizendo então deste trabalho maior. Lena, boa noite. Bonani também presente, mandando abraço. Nós agradecemos muito. Gente amiga, abraço forte. Silvia no Garoto, olha aí, tio e sobrinha, todos juntos. Então, gente, quando este bem estiver em nós, a consequência da lei gravada em nossa alma, nós teremos esses comportamentos diferenciados. Cuidarão pacificamente do progresso planetário. Não será mais o progresso da minha terra, da minha família, do meu caso. A Zélia mandando um abraço, Zélia Bonani, outro para Dona Zélia. Gosto demais dela, Silvia. Que Deus abençoe, devo muito a ela. Então, nós vemos aqui dizendo isto, olha, muitos cuidarão pacificamente do progresso planetário, porque teremos entendido que se a dor campeia aqui, ela atinge o outro em outro lugar. Que para que eu esteja bem, é preciso que outros estejam bem também. Também. Então todos estarão buscando um progresso do mundo. Dona Zélia assistindo, que bom, Zélia, fico feliz. Os filhos da fé não somente serão justos, mas serão bons, profundamente bons. Olha, nós temos a fé cristã. Como filhos da fé, estamos num exercício danado de nos tornarmos pessoas justas. Então é aquele crivo, é verdadeiro, é útil, é bom, é uma medida de justiça. O que eu quero para o outro, eu gostaria para mim também, é uma medida de justiça. Fazer ao outro o que gostaria para si, o que Jesus faria em meu lugar, tudo isso é medida de justiça. Vejam que nós já temos dificuldades em cumprir essas medidas de justiça. Elisete, boa noite. Nós temos essas dificuldades. Agora imagine que num futuro desta terra, os filhos da fé não serão somente justos, porque isso já estará como um padrão de comportamento normal, mas serão bons, profundamente bons. Então, por esta fala de Emmanuel e nos reportando a uma classificação que Kardec tem a respeito dos mundos, da evolução dos mundos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no seu início, mas está também no Livro dos Espíritos. Então, quando ele fala de mundos primitivos e que a Terra é um mundo de expiação e provas, veja o nível que nós estamos, é o segundo degrau. Saímos do primitivo para um mundo de expiações e provas. Há dores, há resgates e há testes que nós podemos encarar.
com alegria, se estivermos preparados para isso, ou com aflição, se não nos preparamos devidamente para a prova. É assim na escola, é assim na vida. Sabemos que nós estamos nessa transição, mudando, ascendendo mais um nível, para então o mundo que Kardec classifica pedagogicamente como um período da humanidade em regeneração. Qual a característica que ele coloca para as pessoas habitarem este mundo de regeneração que ainda não começou para nós? Que estamos aí desde o Cristo, ele está se implantando a transição para chegarmos a esse mundo de regeneração. Mundo de regeneração. Não é que as pessoas que aí se encontram são boas. Elas estão propensas ao bem. São espíritos propensos ao bem, com pendores para a bondade, para a verdade. Marcos, boa noite. Alexandre. Então são pessoas propensas ao bem, querem o bem, querem a paz, querem uma vida melhor para todos. Eliana, são muitos corações, obrigada. Então nós vemos assim, o próximo passo da Terra será esse, de um mundo de pessoas propensas ao bem. Só depois de que este período comece no planeta, se torne vigente e que a maioria então das pessoas que estão ali habitando tenham consigo este comportamento de estarem propostas ao bem, estarem desejosos do bem para todos, é que uma nova transição se fará, uma nova seleção de almas se fará na Terra. Para o quê? Para chegarmos então a um mundo mais evoluído, a um mundo feliz. E neste mundo feliz é que Emmanuel diz, os bons serão profundamente bons. Então, no de provas e regeneração que nós estamos vivendo, está tudo muito misturado, criaturas muito grosseiras, criaturas melhores um pouco. Não temos aqui grandes exemplos de almas fantásticas na face da Terra. Elas existem, mas não é a maioria dos habitantes da Terra. Manda um abraço para Zélia Bonani. Claro, eu já mandei, Cidinha. Já dei um alô para Dona Zélia, um abração, bem chegado no coração, porque eu gosto muito dela também. Vânia, que bom que você também está aqui. Então, amigos, vejam, nós vamos para um período de pessoas desejosas do bem. Pelo menos entendemos que serão aquelas que estão agindo com justiça. Essa justiça na lei do amor. Então estarão já na prática disso, nesse mundo de regeneração. Mais adiante, num segundo movimento de transição para o mundo feliz, é que as pessoas já estarão boas. Mas vejam, não somente bons, mas profundamente bons. Almas amoráveis. Almas que encantam, almas generosas, almas esplendorosas, almas que reverberam luz, amor por onde passam. Esse será o futuro da Terra. Por isso, por mais que nós vejamos agora tantas dificuldades diante dos nossos olhos e sabendo que Jesus está fazendo o bordado de Deus para o planeta, por mais que nós enxerguemos linhas confusas misturadas no avesso desse bordado, pelo direito deste bordado está Jesus, completando uma obra que ele recebeu o mapa divino, ele recebeu o risco do bordado das mãos de Deus para termos esse mundo feliz. A conclusão desse bordado é o mundo feliz. Nós ainda estamos aqui fazendo, melhorando, mas não estamos ainda com o trabalho pronto. Por isso, temos dificuldade, sim, de termos conclusão à obra. A justiça será ultrapassada pelo amor. Não será apenas uma questão de cumprir lei,
mas de ter algum estado de amorosidade no cumprimento das leis. O amor vai ser a lei maior. Hoje nós temos alguns rudimentos, querem ver? Há um tempo atrás, rodou aqui pelas redes um vídeo de um juiz norte-americano que estava a julgar um senhor idoso que fora pego dirigindo com excesso de velocidade, alguma coisa assim, eu não me lembro bem, mas o fato era mais ou menos este. E diante daquele julgamento, o juiz concede a palavra àquele senhor, se ele tinha alguma coisa para dizer em sua defesa. E aquele homem diz ao juiz que sim, estava certo ele estava em excesso de velocidade. E daí ele seria culpado, claro, e iria pagar as penas, a multa, enfim, fosse o que fosse. Mas que ele estava em excesso de velocidade porque ele estava levando o filho dele, que era um adulto jovem, e ele bastante idoso, levando para um tratamento urgente de câncer. O filho tinha que fazer uma quimio, uma radioterapia urgente. E por conta disso, ele estava correndo muito, porque o filho estava passando mal. Mas que o juiz estava certo, ele transgrediu a lei da velocidade. Aquele juiz compassivo, olhando aquele homem, percebendo ali o esforço daquele pai já idoso e a dor que ele estava sofrendo por ter um filho portador de uma doença tão grave, no momento de crise, de dificuldade, tentando buscar um alívio para a dor do seu filho, aquele juiz então inocenta aquele homem do crime de ter excedido a sua velocidade, recomendando a ele apenas que tivesse mais cuidado e que o filho dele se recuperasse breve. Olha que substituição de uma lei de papel correta, perfeita, que ele poderia ter aplicado por uma lei do coração, entendendo a aflição daquele homem e a necessidade que ele fez daquele instante na sua vida. É isto que Emmanuel diz. Então nós podemos perceber, sim, que existem pessoas assim na face da terra, capazes de ter esse olhar, mas é complicado para nós que ainda não temos tudo isso. A prece, continua ele a dizer, que a hora que esta lei do Cristo, lei do amor, estiver em nosso coração, estiver em nossa consciência, a prece constituir-se-á de alegria e louvor. Porque a nossa prece hoje é mais para pedir. No próprio Livro dos Espíritos, Kardec questiona sobre a prece e o mundo espiritual. Os espíritos amigos respondem que nós fazemos prece em 3 condições: para louvar, para pedir e agradecer. Na verdade, as preces, se nós olharmos, em 100 preces, vamos dizer 98 serão para pedir. Uma para agradecer, porque recebeu uma graça e lembrou, e outra para louvar a grandeza do Pai Celestial. Mas a prece neste futuro da humanidade, quando as coisas estiverem mais calmas, a humanidade transcorrendo mais irmã, mais fraterna, mais solidária, mais equilibrada, menos materialista, consequentemente, Dirceu, boa noite, Ângela, boa noite, que bom. Essa prece será prece, sim, de alegria e louvor. Aí nós estaremos deixando a categoria do pedir, 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 pedir insistentemente. Neste momento, nós estamos para pedir. Pedir a Deus que abençoe, que ilumine, que proteja, que acuda às necessidades, que os amigos espirituais influenciem, que os anjos de guarda, nós botamos toda a tropa de Deus na face da terra para ajudar todas as criaturas. Estamos pedindo a presença para que ajudem esta humanidade. Mas passada a turbulência, com certeza faremos nossas preces de agradecer, de louvar. E até pela turbulência nós vamos agradecer,
porque as consequências serão outras do que aquelas a que estávamos habituados. Muitos conceitos serão revistos, muitos comportamentos serão modificados, muitos valores que até então sequer dávamos muita atenção, de repente a gente descobre que são pedras preciosas que estavam ali, escondidas por nós em algum cantinho da nossa vida. Mas, nos diz mais Emmanuel, as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. Olha que interessante, porque muitas vezes as nossas casas de oração, os templos, as igrejas, os centros espíritas, enfim, onde nos reunimos, né, para fazer nossas orações, estão voltados apenas para esse pedir, para conhecer as palavras, para saber de Jesus. Ainda não estamos trabalhando 100% nessa fraternidade. Fazemos exclusão, fazemos diferença. Nestes momentos que estamos vivendo, tivemos aí uma foto feita onde tem um judeu, um rabino, um pastor, um padre, várias pessoas reunidas fazendo oração pelo mundo. É esse exercício da fraternidade. As casas de oração se juntando para o exercício da fraternidade, da suprema fraternidade. Cada um seguirá sim aquilo que lhe agrada, com os ritos que está acostumado, com o modo de ser, mas não fará menos caso do outro, nem diferença, nem deixará de considerar o outro um seu irmão em caminhada, apenas por questão religiosa. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, a lei do amor. No futuro, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o reino divino resplandecerá para sempre. Hoje, meus amigos, nós precisamos nos reunir. Nós precisamos, com os nossos grupos, com os nossos templos, nossas igrejas, nossos núcleos de oração, nós precisamos. Porque é o que nos fortalece. Lembram-se daquela historinha de que um jovem participava de reuniões evangélicas e ele ficou em desagrado com algum dos seus companheiros e por causa disso ele abandonou as reuniões. E então o pastor, preocupado com a sua ausência, acabou indo até a sua casa. Esse pastor era muito humano e muito amoroso, porque se ocupou daquele que se afastou. E foi até a sua casa ver o que estava acontecendo. Chegou lá e disse, não, está tudo bem, não tem doença, não tem problema nenhum. Eu que me desagradei, me desencantei e estou aqui, como nós dizemos hoje, dando um tempo. Não quero mais me aproximar. Era uma noite muito fria e havia uma lareira na sala. E aquele jovem estava sentado diante da lareira, recebendo aquele calor aconchegante. Então o pastor tirou dali, sem nada dizer, uma brasa bem vermelha e colocou no parapeito da janela. E largou lá, voltou e se sentou. O jovem não entendeu. Passado alguns minutos, o pastor disse a ele, olhe lá a brasa que eu coloquei na janela. O jovem se levantou e foi até lá. E simplesmente não havia mais brasa, era um pedaço de carvão gelado. O que ele disse? Ele disse, você está assim. Cada vez que nos afastamos dos nossos amigos, dos nossos irmãos, daqueles que comungam dos nossos ideais, a nossa força se esvai. E nós nos tornamos como essas pedras de carvão inertes, sem vida. É a proximidade com o outro que mantém acesa em nós a chama da esperança, a chama do amor. É quando estamos juntos que nós podemos fazer isso. Ainda que não podendo estar juntos fisicamente, estamos juntos por essa capacidade visual, auditiva que temos. E com certeza, nossos corações estão aquecidos na fé, cientes da tarefa que nos aguarda e confiantes
desse mundo futuro, dessa vida futura, porque Jesus está no leme. Nesse instante, queremos lembrar, e hoje ultrapassamos muito o nosso horário, que vamos à nossa prece para as nossas águas. É o nosso convite, é a nossa quarta-feira da magnetização das nossas águas. Então, vamos pedir, porque ainda precisamos pedir. Pai de bondade, que a sua paz, a sua luz esteja nos envolver. Jesus, mestre amado, médico dos médicos, permita que os amigos espirituais tragam até as águas que vamos sorver os medicamentos que necessitamos para as curas físicas, para o equilíbrio, para a paz, para a tranquilidade interior. Que possam todas as águas, meu Pai, desses locais onde há dor, tristeza, possam ser fluidificadas, magnetizadas com o amor do Cristo, para que abasteçam a todos aqueles que puderem dela se aproveitar. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, e que a sua paz esteja em todos os lares, nos corações e nas consciências dos seres humanos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, e amanhã ainda teremos mais uma noite de estudo às 20 horas. Quem hoje não assistiu desde o começo e assim o desejar, é só ir lá no YouTube, canal Marina Ferri, encontrará os nossos estudos. Não esqueçam de se inscreverem para aquilo ganhar força. Não é por nós, é para que aqueles coordenadores do processo entendam que está havendo sim um interesse em manter aquela página, aquele canal em aberto para todos nós. Então vamos lá, vamos nos inscrever, vamos bater aquele sininho, vamos dar um like, porque tudo isso faz com que outros companheiros distantes da nossa terra, estejam aproveitando também estes momentos de vibração, mais do que de palavras, de uma corrente vibratória tal que fortalece a cada um de nós, nos dando esperança sim para um mundo melhor, porque Jesus está à frente, comandando os nossos passos, e assim não temeremos mal algum. Tudo terminará bem, porque Ele é capaz de dizer à tempestade: acalma-te, e o mal há de se acalmar. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, muita paz a todos, fiquem com Deus.